E bora lá, nós de novo, galera do canal Francisco Filho Produzir. Andamos meio sumido, mas já voltamos. E buscando o quê? Buscando conhecimento. Estamos aqui hoje nesses dias, lendo esse livro aqui maravilhoso, O Homem Mais Rico da Babilônia, do autor George S. Clason. Acho que essa é a pronúncia aí. Então, hoje vamos falar de quê? De finanças. Já que esse livro é de riqueza, vamos falar de finanças por aqui no canal hoje. Estou aqui gravando aqui na loja mística. Ali está o meu filho Heitor, minha esposa Tamires. Eles estão aqui de férias. Tem um outro filho meu que está por aqui. Está aqui no vídeo aqui. Esse é o Pedro. Gente, o que acontece? Nesse meio de pandemia, quantas e quantas pessoas até antes da pandemia já vinham sofrendo com as suas finanças, né? Dívidas aleatórias, dívidas do dia a dia. Alguns perderam emprego, outros fecharam empresa, né? Qualquer tipo de dívida que foi contraída nesse meio da pandemia, e a pessoa com dívida, ele fica cabisbaixo. Alguns entram em depressão, a pessoa se recusa às vezes a sair, a estar em núcleos até de família. Enquanto contraiu a dívida, enquanto teria que ser ao contrário. A pessoa já contraiu a dívida, a pessoa já sabe que está devendo, está aqui com vergonha de passar o credor ali e falar dele, ou falar com ele, ou gritar, passar alguma vergonha. Esse livro aqui, para quem está nessa situação, vai ajudar muito. O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem trecho do livro que fala que lá na Babilônia, há 5.000 anos atrás, existia um senhor, né? Não vou lembrar o nome dele aqui, mas eu vou contar a história. Que também contraiu dívidas e chegou naquela época era a época de escravidão, e as pessoas, né, era o normal daquela época ser vendido como um escravo. E a dívida dele foi tão grande que ele foi vendido como um escravo. O que ele fez, né? Ele, trabalhando de escravo, ele se recusava a ser escravo porque ele sabia que era uma pessoa de bem e era uma pessoa livre, né? Não que também os escravos não sejam de bem, mas era uma pessoa livre naquele momento. E ele quis continuar livre, então ele falava sempre, ele propusia, ele era proposto a ser livre sempre. E ele, nessa propulsão, ele entendeu, né, em conversas com outras pessoas, com pessoas mais sábias, ele entendeu que ao invés de fugir, que ele era nativo da Babilônia e fugiu e foi ser escravo na Síria. Então ele entendeu que ao invés de fugir da Babilônia, na época, ele perdeu, não perdeu, mas a sua esposa voltou para a casa dos pais, que naquela época era horrível, né? Deixar a sua esposa voltar para a casa dos seus pais. Então, ele fugiu das suas dívidas e chegou a ser escravo com esse tanto de dívida. O que ele fez? Concluindo a história dele, ele começou a encarar o problema de frente. Quanto mais ele fugia das dívidas, quanto mais ele fugia do problema, mais o problema aumentava. Então ele se propôs e criou uma estratégia. Ele encarou os problemas, ele voltou à Babilônia, né? Buscou todos os seus credores, conversou com eles, admitiu a dívida e resolveu uma estratégia. Tudo que ele ganhasse, 10%, ele ia guardar para si próprio. 10%. Vamos lá, né? É uma estratégia. 20% ele ia separar para esses credores. O restante ele ia sobreviver. Ele ia se manter a sua casa, né? Ele conseguiu, com essa atitude de voltar, de assumir a dívida, ele conseguiu ter a sua esposa de volta à sua casa. Explicou aos credores. Alguns entendeu de boa fé, outros nem tanto, né? Chacotearam ele, falaram mal dele. Mas vamos lá, até pro lado dos credores. Se a pessoa já estava com a dívida que não ia receber nunca, a pessoa vem até a sua porta e fala: olha, eu te devo um montante, vamos lá, um exemplo, eu te devo R$1.000, mas eu só tenho condição de te pagar de 20 em 20 reais. Gente, qual é o ideal a se fazer? Se era uma dívida perdida, né? Então, a maioria das pessoas vão aceitar. E nessa estratégia que ele tinha, ele separava 10% para si, 20% dos ganhos que ele passou a ter era para pagar os credores, e o restante era para se manter. Então, pasmem, com a única atitude que ele teve de voltar, de conversar com os seus credores, o pessoal viu nele honestidade.
Então algumas pessoas já induziram ele a emprego, outras pessoas passaram a confiar nele. E lógico, não foi da noite para o dia, né? Naquela época eles contavam luas, e aqui fala que ele já tinha mais de 12 luas quando ele conseguiu quitar essas dívidas, porque sempre ele ia lá pagar as pessoas, e sempre uns 3 ou 4 caçoavam dele, mangavam dele, mas o restante ia recebendo as dívidas. Chegando a época que pagou, depois dessas 12 luas, ele pagou a sua dívida, o que aconteceu? Os próprios credores voltaram a oferecer dinheiro para ele, voltaram a ter amizade, né, a festejar com ele, porque ele assumiu a dívida e resolveu pagar. Moral da história, e esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, moral da história, para quem está nesse processo de dívida: não fuja da sua dívida, assuma a sua dívida, procure quem você esteja devendo, entendeu? Assuma para ele, fala que no momento as suas condições não são as melhores, mas que você vai buscar sanar essa dívida, e que você não pode hoje pegar todo o seu ganho e passar para esses credores. Por quê? Porque você tem custo, você tem gasto, você tem que sobreviver. Você tem que separar uma parte para ir pagando eles, a outra parte você vai se mantendo, e outra parte você vai guardando, né, para um investimento futuro. Vai chegar um momento que você quitou sua dívida, continuou se mantendo e ainda tem um dinheiro guardado para um investimento futuro. A gente vê isso muito no canal do Rick Chester. Quem não segue ainda, vão lá seguir, que ele fala que é 3 formas de guardar dinheiro, né? O dinheiro é dividido em 3 formas. A primeira, quando você ganha dinheiro, você se paga, né? Depois você paga os seus custos, e depois você guarda uma parte desse dinheiro. Então só assim você sai das dívidas. Quando você conseguir sair da dívida, que vai demorar um pouco, você já tem pouco dinheiro investido, e você conseguiu se manter. Esse dinheiro investido, daí você já vai ter inteligência suficiente para fazer esse dinheiro trabalhar para você. Essa é o vídeo de hoje, falando sobre finanças. Quem está na dívida não é vergonha, viu, gente? Devido à pandemia, muitas pessoas se endividou, muitas empresas fechou. E quem é esse credor, dá um voto aí, gente, porque não tá fácil. Mas não só o voto, né? Quando a pessoa for conversar com você, mostre um caminho. Fala de alguém que está precisando de um empregado, de alguém para trabalhar. Então ajude da melhor forma possível. E você que ainda está na dívida e que não tem esse conhecimento: eu queria tanto um mentor, eu queria fazer a faculdade. Comece lendo um livro. Hoje tem esses livros, tanta gente pode comprar em livraria, mas tem livro hoje digital. Hoje a informação está em sua mão, só vai depender de você, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Francisco Filho. Andávamos sumido, mas voltamos, e voltamos com tudo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.